Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações, e na alegria do vosso coração soará majestosa sua voz. O advento é tempo de Cristo, nele revivemos a espera da sua última vinda, ajudados pela leitura dos textos messiânicos do Antigo Testamento, e vivemos a perspectiva do Natal, que renova em cada um de nós esta memória das promessas de Deus, que já realizadas, ainda que não plenamente em nós. Por isso a igreja repete: Maranatá, vem Senhor, que encontramos em 1 Coríntios e no Apocalipse, bem como na Didaquê, e que continua a ecoar numa das aclamações das preces eucarísticas. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Acolhendo-nos uns aos outros com harmonia, com concórdia, como Cristo nos ensina, glorifiquemos a Deus, que em seu Filho realiza as promessas de justiça, de paz sem fim. João Batista nos convida neste domingo a preparar o caminho do Senhor mediante frutos de conversão, a fim de receber aquele que está chegando para salvar as nações. Mateus nos apresenta um homem determinado que prega no deserto da Judeia. Seu nome é João Batista, anunciado pelo profeta Isaías como voz que grita no deserto. João tem missão bem definida: preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas estradas. A liturgia deste domingo nos convida a despir esses valores efêmeros, egoístas, a que às vezes damos uma importância excessiva, e a realizar uma revolução da nossa mentalidade, de forma que os valores fundamentais que marcam a nossa vida sejam os valores do reino. Na primeira leitura do livro de Isaías, o profeta Isaías apresenta um enviado do Senhor, da descendência de Davi, sobre quem repousa a plenitude do Espírito Santo. A sua missão será construir um reino de justiça e de paz sem fim, de onde estarão definitivamente banidas as divisões, as desarmonias, os conflitos. Deus não se esquece das suas promessas, jamais. A primeira leitura, portanto, nos apresenta este poema que alimenta o sonho do regresso a essa época ideal do reinado de Davi e que dá fôlego à corrente messiânica. Não é claro o enquadramento histórico em que este oráculo aparece. Para alguns autores, contudo, este poema e outros semelhantes surge na fase final da atividade profética de Isaías. Por isso, nesta primeira parte do poema, versículos de 1 a 5, o profeta apresenta a personagem que será o instrumento de Deus na realização desse reino de justiça e de paz. Para nós cristãos, Jesus Cristo é o Messias que veio tornar realidade o sonho do profeta. Ele iniciou esse reino novo de justiça, de harmonia, de paz, enfim. E cheio do Espírito de Deus, ele passou pelo mundo convidando os homens e mulheres a tornarem-se filhos e filhas de Deus e a viverem no amor, na partilha, no dom da vida. Nós, seguidores de Jesus, temos dado um contributo efetivo para que o reino de Deus se torne, de fato, realidade no nosso mundo. A igreja deve ser o sinal vivo desse reino novo, um reino novo de justiça e de paz. Será que é isso que acontece em nossas comunidades, em nossas paróquias? Ela tem anunciado a palavra e com gestos o projeto de Jesus? As nossas comunidades cristãs e religiosas dão testemunho da harmonia, do entendimento, do amor sem limites, que a realidade do reino se concretizou ou não depende daquilo que faço ou não faço.
Em termos pessoais, o que é que nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, é contra-testemunho e impede o nascimento do reino de felicidade e da paz? O Salmo 71, Salmo 72 nos convida: nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Canto dos infelizes, dos pobres e dos fracos que manifestam uma e muitas vezes, sem nunca se cansar, a sua esperança num reino universal de justiça e de paz. No Evangelho de São Mateus, João Batista anuncia que a concretização desse reino está muito próxima, mas para que o reino se torne realidade viva no mundo, João convida os seus contemporâneos a mudar a mentalidade, a mudar os valores, as atitudes, a fim de que nas suas vidas haja lugar para essa proposta que está para chegar. Aquele que vem, Jesus, vai propor aos homens e mulheres um batismo no Espírito Santo e no fogo, que nos tornará filhos e filhas de Deus e capazes de viver na dinâmica do reino. Depois do Evangelho da Infância, Mateus capítulo 1 até o 2, Mateus apresenta essa figura que prepara os homens e mulheres para acolher Jesus, João Batista. E João foi o guia carismático de um movimento bem popular que anunciava a proximidade do juízo de Deus. Ele vivia no deserto de Judá, nas margens do Rio Jordão. A sua mensagem estava centrada na urgência da conversão, pois o juízo de Deus estava iminente. Incluía um rito de purificação pela água, um rito muito frequente, aliás, entre alguns grupos judeus da época. E é possível que João estivesse, de alguma forma, relacionado com essa comunidade essênia, ou essênica, que estava instalada em Qumran. O tema do juízo de Deus e os rituais de purificação pela água faziam parte do dia a dia da comunidade essênica. Mas nesta primeira apresentação do Batista, há vários fatores que nos interessa colocar em relevo. A figura, a mensagem, as reações ao anúncio e a comparação entre o batismo de João e o batismo de Jesus. De nada nos servirá participar num rito de purificação se de fato não houvesse ações que se conformasse ao arrependimento que manifestamos. A questão dominante que o Evangelho de hoje nos apresenta é a da conversão. Não é possível acolher aquele que vem se o nosso coração estiver cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de autossuficiência, de preocupação com os bens materiais. É preciso, portanto, uma mudança da nossa mentalidade, dos nossos valores, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. É preciso um despojamento de tudo que rouba o espaço ao Senhor que vem. Será que estou disposto a essa mudança para que no meu coração haja lugar para Jesus? O que é que prioritariamente deve mudar na minha vida? A figura de João Batista nos obriga a questionar as nossas prioridades e valores. Ele não se apresenta de smoking, pois sua prioridade não é brilhar em alguma festa, nem usa gravata, nem camisa de seda, pois a sua prioridade não é impressionar os chefes ou mostrar que é um homem de sucesso em termos de ganhos anuais. Nem apresenta pratos sofisticados, esquisitos, não. Ele tem uma prioridade. Não é a satisfação de ninguém. Nem promete bem-estar e riqueza dos interlocutores, pois a sua prioridade não é receber aplausos das massas. Nem busca o apoio da hierarquia civil ou religiosa, pois a sua prioridade não é o triunfo a honras
o poder. João Batista é alguém para quem a prioridade é o anúncio do reino dos céus. Ora, o reino é despojamento, simplicidade, amor total, partilha, dom da vida. São esses valores que ele procura anunciar com palavras e com atitudes. E quanto a mim, quais são os valores que me fazem correr? Quais são as minhas prioridades? Os meus valores são os valores do reino ou são esses valores efêmeros, passageiros, fúteis, a que a civilização ocidental dá tanta importância, mas que não trazem nada de duradouro e de verdadeiro à vida de homens e mulheres? O texto evangélico deixa claro que não chega a ser filho de Abraão para ter acesso à salvação que Jesus veio oferecer, mas é preciso viver uma vida de fidelidade a Deus. Quer dizer, não chega a ter o nome inscrito no livro dos registros de batismo da paróquia, nem ter casado na igreja, nem ter colocado os filhos na catequese, aparecer lá para tirar fotografias na festa da primeira comunhão. O estatuto do cristão não praticante faz tanto sentido como um círculo quadrado. Mas é preciso uma conversão séria, empenhada, nunca acabada ao reino e aos seus valores e uma vida coerente com a fé que escolhemos quando fomos batizados. João Batista deixa claro que receber o batismo de Jesus é receber o batismo do Espírito. Equivale a aceitar ser filho de Deus, a viver em comunhão com Deus, no amor e na partilha com os irmãos que caminham juntos. É esse o caminho que eu procuro dia a dia percorrer? A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos se dirige àqueles que receberam de Jesus a proposta do reino. Sendo o rosto visível de Cristo no meio dos homens e mulheres, eles devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si, acolhendo e ajudando os irmãos e irmãs mais débeis, a exemplo de Jesus. A carta aos Romanos, já o dissemos no domingo passado, é uma carta de reconciliação, endereçada aos romanos, mas dirigida a toda a igreja fundada por Jesus. Pretende, numa altura em que fundos culturais diversos e sensibilidades diferentes dividiam os cristãos vindos do judaísmo e os cristãos vindos do paganismo, afastar todo e qualquer perigo da divisão da igreja e levar todos os fiéis, judeus cristãos e pagãos cristãos, a redescobrir a unidade da fé, da igualdade fundamental de todos diante de Deus. A mensagem fundamental que sobressai: a comunidade deve viver em harmonia, acolhendo e ajudando os mais fracos, sem discriminar nem excluir ninguém, no amor e na partilha. Cristo é o exemplo que os membros da comunidade devem ter sempre diante dos olhos. Convém também não esquecer que o ser capaz de viver deste jeito é um dom de Deus, dom que os fiéis devem pedir em todos os momentos ao Pai. Nas Escrituras, encontramos a certeza da fidelidade de Deus, que fundamenta a nossa esperança e todos os ensinamentos necessários para viver segundo o Espírito de Cristo, ou seja, em compreensão mútua acima das inevitáveis divergências. A sua mediação assídua se enraiza em nós cada vez mais profundamente e se une uns aos outros em Cristo Jesus. A comunidade cristã, como rosto visível de Cristo no mundo, tem de ser o lugar do amor, da partilha fraterna, da harmonia, do acolhimento, do abraço sincero. No entanto, com bastante frequência encontramos comunidades onde os irmãos e irmãs estão divididos, criticam os outros de forma avulsa
tomam atitudes agressivas que afastam os mais fracos, discriminam aqueles que não entram na sua panelinha, estão aferrados ao poder e fazem tudo para dominar os outros e para afirmar a sua superioridade. Isso acontece na minha comunidade? Eu tenho algumas responsabilidades nessa situação? O que posso fazer para mudar tais coisas e atitudes? Convém não esquecer que a conversão, a harmonia, a partilha com os mais pobres, o amor fraterno, ao dom da vida é algo exigente, que não pode ser feito contando apenas com a boa vontade do homem e da mulher, mas é algo que só pode ser feito com a força e com a ajuda de Deus. Lembro-me de pedir a Deus a sua ajuda para vencer o meu egoísmo, a minha autossuficiência e, de fato, para eu amar verdadeiramente os meus irmãos e irmãs? Será que eu estou disposto a ir ao seu encontro e a deixar que Ele converta o meu coração e a minha vida? Aos homens e mulheres à procura de um coração novo, Deus dá terra nova. Jesus veio para falar de novidade. Convertei-vos, acreditai na boa nova. E temos necessidade de ouvir palavras novas, ternura, amor, perdão, solidariedade, respeito, que façam calar as palavras antigas: violência, ódio, vingança, indiferença, racismo. Temos necessidade de ver gestos novos, assinatura de paz, de reconciliação, dom, partilha, que façam desaparecer os gastos antigos. E esses gestos antigos, a declaração de guerra, de rancor, de crispação, egoísmo, precisamos nos preparar para o Natal e não será dispor-se de falar de uma linguagem nova e falar, mas sim de fazer ações novas. Essa poderá ser a nossa maneira de acolher aquele que vem, fazer todas as coisas novas, mas não as fará sem nós. Convertei-vos, um sonho muito belo, este de Isaías, e no estado atual do mundo, como imagina a sua realização. A chave é nos dada por João: convertei-vos, reconhecer o nosso pecado, deixar o fogo do Espírito queimar-nos e transformar-nos. É a partir de cada um de nós que começa um mundo novo. É a partir do coração novo de cada um de nós que o mundo poderá ter um novo coração. Mais uma semana para rezar e praticar essa conversão. Portanto, mãos à obra e a todos um bom e abençoado domingo.